Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso clube de leitura da Editora Teosófica. Estamos comentando capítulo por capítulo desse livro maravilhoso que se chama Educação Transformadora, do Vicente Rauchin Júnior. Vicente é um teosofista, membro da Sociedade Teosófica das Filipinas, fundou a Golden Link College, uma escola nas Filipinas que está nos ajudando, servindo como modelo para o desenvolvimento de uma escola aqui no Brasil, uma escola teosófica. Se você quiser saber mais, procure a Sociedade Teosófica, Editora Teosófica, e a gente pode te ajudar. Além desse livro, temos também reflexões sobre a educação teosófica, que é um compilado de vários textos feitos pelo Vicente, e o processo de autotransformação. E junto com a educação transformadora, eles fazem um par, porque para a gente fazer essa educação transformadora, a gente precisa passar por esse processo de autotransformação. Gente, temos conosco hoje mais uma vez a Joyce Oshimura, que fala de longe. Muito obrigada, Joyce, pela sua presença. Joyce nos ajudou muito, né? Foi assim, inclusive, encabeçou uma parte aí liderou uma parte do trabalho que a gente chama de NIT, é o Núcleo de Interesse Temático da Sociedade Teosófica. A gente estava estudando, inclusive, esse livro, né, e também reflexões sobre educação teosófica, né, pensando no projeto de escola aqui no Brasil, desde 2020, 2021, né, Joyce, que a gente fazia um encontro semanal. Joyce, ela é de Brasília, membro da sociedade, membro livre, membro não é mais livre, né, eu acho que agora você está na loja São Paulo, não é isso? Sim, agora finalmente fui oficializada na loja São Paulo. Bom. Porque eu faço uma participação virtual, tem uma reunião lá toda semana virtual. A maior parte do pessoal participa, assim, para mim facilitou bastante. Então, é membro da loja São Paulo, da Sociedade Teosófica. Ela é membro da Sociedade Teosófica desde 2020 e participou do Núcleo de Interesse Temático, né? Isso que a gente estava comentando aqui. É formada em Direito e em Comunicação, ela é servidora pública de carreira, esposa de diplomata. Então, por isso que ela está tão longe de nós. Também é professora de inglês e já atuou como voluntária em projetos educacionais promovidos por organizações não governamentais internacionais com atuação na China. Joyce, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu carinho, gentileza, é muito bom estar com você novamente, e tem tanto conhecimento, né, nessa área. Você estudou bastante, fez muita pesquisa, não só sobre o Vicent, mas sobre as escolas teosóficas, né, e outras. Então, muito obrigada. E hoje, então, a gente vamos seguir para o capítulo 23, a prática regular do silêncio. Não, quer dizer, não. É o 22. 23 é o 22. Da semana que vem. Isso. A gente vai falar sobre crianças difíceis. Exato. Primeiro, quero agradecer muito obrigada. Quero agradecer muito, Raquel, mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de poder contribuir, né? Assim, gostaria de poder contribuir mais, né? Mas retomar esse estudo me deixa muito feliz, porque eu não só estudei a obra do Vicente Rauchin Júnior, como acho que eu sou uma grande fã da obra dele. Toda vez que eu leio e que eu releio, eu fico mais convencida de que ele realmente é uma pessoa que pode guiar esse trabalho, e toda vez que as pessoas estiverem com alguma dúvida, né, quem estiver, né, de fato trabalhando no projeto, no dia a dia, né, então hoje a gente vai falar de um capítulo assim, de uma situação muito comum na vida escolar, que o capítulo se chama Crianças Difíceis, né, mas talvez a gente podia chamar o capítulo também de seres humanos difíceis, ou as pessoas são difíceis. E para comentar outro dia, né, tem uma influenciadora famosa da internet que largou a internet, ela falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala que as pessoas são difíceis,
quando a gente fala assim, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo, a gente coloca assim, as pessoas, né? Mas que, na verdade, não são as pessoas. Normalmente, quando a gente está falando de as pessoas, nós estamos falando de nós mesmos, né? Nós mesmos que, muitas vezes, temos questões para resolver, né? Porque o que é uma criança difícil, né? Ou o que é uma pessoa difícil? Ou quando é que eu, né, para colocar a gente também aqui, né, nessa história, por que às vezes eu sou difícil, né? E durante esse estudo, a gente teve do núcleo de interesse temático, a gente teve vários convidados muito ilustres, pessoas assim que têm muita experiência, né? E a gente teve, por exemplo, a presença de um irmão teósofo, o Joey Garcia, e ele falou uma expressão que eu não esqueço, que ele fala assim, as crianças são sempre um pouco bagunceirinhas, né? Ele usou essa palavra bagunceirinhas. E a gente também teve situações assim mais, digamos, dramáticas, né? Teve o professor José Pacheco, que nos trouxe a experiência dele. Ele é um português, né? Ele é um educador, e ele teve uma experiência lá em Portugal, é a Escola da Ponte, que é a referência, e ele teve uma experiência no Brasil também, que ele ajudou com escola de comunidades carentes, e ele conta até da experiência de crianças e adolescentes que chegam muito traumatizados à escola, né? Com violência, dificuldade de se adaptar. Então, você tem todo esse espectro, né? Desde alguém que é só bagunceirinho, que não está se comportando conforme o esperado, até esse extremo, né, da violência. Acho que da última vez que eu tive aqui, a gente falou um pouco sobre essa questão da violência nas escolas e tudo isso. Então, é um problema. Primeiro que não é um problema só, não é só uma criança que é difícil. Então, ele começa falando no capítulo, né, que é uma situação que sempre vai aparecer na sala de aula. E ele começa a falar primeiro, né, dos transtornos, né, realmente de situações que são, né, documentadas e estudadas pela ciência, pela psicologia. Esse capítulo é bem curtinho, então acho que vale a pena a gente ler alguns trechos, né? Então ele fala assim, as escolas sempre encontrarão crianças que têm problemas especiais, tais como déficit de atenção, hiperatividade, autismo, deficiência física ou tendências violentas como a intimidação. Eu não vou me recordar assim, exatamente qual momento da obra dele, mas o próprio Vicente Rautin Júnior, ele teve que lidar também, lá nas Filipinas, com crianças que tinham um problema também de violência, porque muitas vezes a gente pensa assim, é porque ele nunca teve que passar por esse problema, né? Mas as escolas que ele criou também começaram em comunidades carentes, e a gente sabe que quanto mais carente a comunidade, mais chance de essas crianças terem passado por determinados traumas, né, nas suas vivências familiares, e traumas, assim, muitas vezes dramáticos, como, às vezes, passar fome, né, ou passar também situações de violência em casa, né, e os traumas são coisas que podem também estar presentes na vida de todas as pessoas, também não só pessoas que vêm, né, desse histórico, mas cada um de nós, então, né, as pessoas, novamente, somos nós, né, nós temos também, mesmo quem teve, né, o privilégio de sempre ter, né, tudo na vida, também nós temos nossos microtraumas, e isso é importante, principalmente mais para o final da nossa conversa hoje, dos professores também terem essa consciência, né, de que nós também temos que trabalhar os nossos próprios traumas, né. Então, ele fala assim que todas essas questões, né, então, hiperatividade, autismo, né, autismo é uma coisa que está cada vez mais sendo diagnosticada hoje, então eu penso assim que antigamente a gente não via tanto diagnóstico, mas a gente também passava por situações assim, né, eu que já estou chegando aqui nos meus 50 anos de idade, em que às vezes a gente tinha um colega na escola que nunca conversava com ninguém, e ninguém falava nada sobre isso, todo mundo ia para casa, e hoje a gente já sabe que tem uma atenção maior para isso, acho que a ciência se desenvolveu bastante, né, e a gente percebe, assim, é um capítulo curto, né, que ele fala, ele fala assim, olha, existe muita literatura sobre isso, né, sobre todos esses problemas, né, no Brasil também, eu acho, assim, pensando na nossa realidade local, a gente tem que pensar sempre que tem orientações sobre isso, sempre existem psicólogos nas escolas, e é importante que os professores pesquisem, né, então, por exemplo, se o professor tiver em sala de aula alunos que têm determinadas condições,
é muito importante que ele aprenda um pouco mais sobre essas condições, apesar de que isso não é o mais essencial, porque aí passando... Então, assim, temos a ciência, né, e a gente vê que o Vincent é uma pessoa que, na obra dele, você vê que ele é uma pessoa que não tem apenas experiência prática, que ele é também um estudioso, a gente sempre vê algumas referências, que você vê que ele é uma pessoa que não, digamos assim, se contentou com o conhecimento que ele já tinha, digamos assim, da teosofia ou da profissão dele. Ele, por exemplo, cita aqui Freud, né, Sigmund Freud, da psicanálise. Então, mostrando assim, que é só um exemplo, né? Não estou falando que, né, a gente tem que ler Freud, né, mas que é interessante buscar referências, né, na ciência sobre isso, porque existe toda uma ciência que estuda o comportamento humano e os traumas. E aqui, para nós na teosofia, a gente tem muito essa questão de estudar, né, os 7 corpos, né, 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 o corpo físico, né, e aí, né, toda aquela divisão, mas apesar da gente ser mais do que esse corpo físico, né, para a gente poder até se desenvolver nossa espiritualidade, também importante a gente cuidar desse corpo físico e do corpo das emoções, né, que é o que a ciência da psicologia estuda. Então ele fala assim, olha, então cada professor deve buscar, né, pesquisar, né, sobre essa questão. E aí ele fala assim, mas aqui nesse capítulo, o que ele gostaria de tocar são aspectos ou princípios, né, que normalmente que são menos cuidados e que ele considera assim os mais importantes, né? Então, um deles, né, que é solucionar a causa principal de um comportamento, né, que destoa, e não suprimir, e não apenas suprimir o sintoma, né? Então ele fala uma coisa muito interessante aqui, ele fala assim, ó, as crianças não são mal criadas ou más. Esses rótulos são geralmente aplicados pelos mais velhos, cuja paciência exauriu-se, e que agora querem impedir as crianças de agirem do modo como agem, frequentemente através do medo, da ameaça ou do castigo físico, né? Aí nesse momento eu volto a perguntar, quem que é difícil mesmo, a criança ou o adulto? Então ele continua aqui falando, quando as crianças são recorrentemente violentas, sempre existe uma razão por detrás. E aí ele vai falar aqui, né, exemplos, o ambiente doméstico. Então, às vezes, elas não são amadas em casa. Então, elas vão precisar, às vezes, da escola para conseguir, né, esse amor. Outra questão que ele coloca também muito importante, o nível de energia e equilíbrio. Então, esse é né, aqui eu já vou falar que já é uma solução que ele apresenta. Então, né, o primeiro problema que ele coloca é assim, é que, né, você só olha que uma criança está sendo mal educada ou não está obedecendo aos padrões de comportamento, porque vamos dizer assim que a maioria respeita aquele padrão, né, e a gente quer que todo mundo seja padrão. Mas hoje a gente está cada vez mais consciente, né, da diversidade das crianças, dos adultos, de todos nós, né? E que muitas vezes que não vai ter esse comportamento esperado, né? E que esse comportamento às vezes vai ser dramaticamente contra o esperado e que vai gerar uma perplexidade, né, por parte dos professores. E nesse momento a gente não deve se concentrar tanto assim no o que foi feito, porque às vezes coisas muito sérias são feitas, às vezes um aluno agride um outro. Eu lembro que o professor José Pacheco, ele gosta de contar uma história de um aluno que acho que batia nos professores, era um adolescente, que era muito, inclusive ele era muito grande, mas aí a gente tem que buscar por que esse adolescente, ou por que essa criança está agredindo as outras, e as causas normalmente elas são, né, multifatoriais, não dá para também a gente falar assim, é só a família, é só isso, é só aquilo, às vezes realmente tem um transtorno físico, alguma uma questão, né, de saúde mental, né, normalmente são múltiplas questões que estão em jogo. E o que o professor, né, o educador, a equipe da escola tem que... Aliás, isso é interessante, né? Não só o professor, mas todo mundo que trabalha na escola tem que entender que às vezes as crianças têm problemas que é um problema que é sério, que incomoda a gente,
mas que a gente tem que descobrir a razão para tentar compreender aquela criança, porque a gente não pode tentar só projetar as nossas próprias experiências. Porque se fosse assim na minha casa, se fosse assim, eu não faria dessa forma, né? A gente tem que descobrir de onde que aquilo vem. Mas não perguntando, né? Não, mas assim, isso serve mais para que quando a gente interaja com essas crianças, que a gente não fique simplesmente no automático, né? A criança me agrediu e eu vou agredir de volta. Não, a gente vai tentar investigar, ver o que está acontecendo para tomar alguma medida. E aí vem a questão do campo energético, né? Que ele fala o nível de energia e equilíbrio. Ele fala assim, olha, o objetivo aqui não é assim, essa criança aqui está com raiva e eu vou, né, descobrir a origem da raiva dela, fazer um trabalho aqui psicológico, né? Acho que a gente até, não sei se a gente falou sobre isso aqui nessa nossa live, mas não é esse o objetivo. O objetivo é assim, primeiro, essa questão da energia, que ele fala que às vezes a energia das crianças está aumentada por alguma razão. E aí você tem que levar a atenção da criança, né, para o seu próprio corpo, para a sua própria energia, para as suas próprias emoções. E aí que vem o papel realmente, né, de parar, de, às vezes, né, a gente vê que em vários projetos de escolas alternativas tem a questão de meditação ou yoga, tudo isso para a criança voltar a atenção para o seu próprio corpo, porque muitas vezes elas não estão nem conscientes. E aí, de novo, não é só as crianças, são os adultos, são as pessoas e somos nós, né? Muitas vezes nós não estamos conscientes das nossas próprias emoções e a gente está simplesmente levando a vida no automático, né? A gente está só indo, vem um estímulo, a gente dá resposta, estímulo, resposta, e, né, viver essa vida automática não nos diferencia, digamos assim, do mundo animal, né? Eu acho que nossa capacidade de consciência é justamente perceber esses automatismos, tanto em nós quanto nos estudantes, e também ajudar nessa autopercepção. Então, ele fala nesse alto nível de energia, e para que a criança perceba, e aí a gente tem técnicas para isso, para ela voltar para um equilíbrio de energia, né, e tornar-se consciente daquilo que está acontecendo. Joyce, Oi, Raquel. Posso te interromper só um segundo? Pode interromper várias vezes, que eu fico me sentindo muito solitária aqui falando sozinha. Não, mas tá ótimo. Uhum. Olha só, falando sobre esse nível de energia e equilíbrio, né, ele fala sobre como ajudar a criança, né, a lidar com essa congestão energética, né, que ele fala, né. Nesse livro, o processo de autotransformação, ele vai explicando sobre essa questão da congestão, né, que as emoções, elas ficam armazenadas de tal forma que elas ficam congestionadas mesmo no corpo, né, e por isso que fazer o trabalho que ele chama de escaneamento corporal e processamento das emoções é tão importante, mas não para as crianças. As crianças a gente faz só o escaneamento, não faria o processamento, né? Então, mas assim, voltando ao assunto aqui de nível de energia e equilíbrio, eu me lembro de uma história muito interessante, que uma amiga minha, ela tem um filho que assim é muito agitado. E ele estudava numa outra escola e que tinha muitas reclamações. Aí ela colocou essa criança na escola onde eu trabalhava também, mas em um momento que eu já não estava mais lá. Aí eu conversei com a tia Mônica, que era coordenadora, perguntei sobre essa criança, filho dessa minha amiga. Ela falou assim, Raquel, ele é ótimo. Eu falei, gente, que novidade, né? Mas ele não é muito agitado. Ela falou assim, ela com muita sensibilidade, com essa sensibilidade também que o Vincent traz aqui, porque essa coordenadora, tia Mônica, ela muitos anos de experiência e com muito carinho pelas crianças, ela me disse, Raquel, ele é uma criança feliz e por isso ele é agitado. E aí ele coloca isso não só nesse capítulo, mas como em alguns para trás, ele diz, a criança agitada, a gente tem que trabalhar isso nela e não reprimindo, né, dando para ela o que ela precisa.
Então, é colocar para fora essa energia através de um jogo, através mesmo de um exercício físico, né? E depois ela se acalma, né? Sim, Raquel, Então, ele fala aqui, ó, não suprimir o sintoma. Você não vai suprimir, até porque às vezes você nem consegue. E a gente vê, né, dos bons educadores, e existem muitos, né, porque as pessoas gostam muito de falar mal da educação, mas eu sou cheia de exemplos ótimos de educadores maravilhosos. Eu acho que também foi nesse estudo que a gente teve vários convidados, várias pessoas contando experiências, e alguém contou que em uma escola aí, pública de Brasília, entrou um aluno que foi uma criança de rua. Então, ele não conseguia ficar parado na carteira dele, não conseguia ficar parado na sala. Então, o que a professora inventou? Começou a dar tarefas para ele sair e fazer coisas na escola. Então, vai lá e me ajuda a fazer isso. E a partir do momento né, que ela percebeu que ele tinha esse nível muito alto de energia, então começou a dar coisas construtivas para ele fazer, em vez de mandar ele ficar parado dentro da sala de aula prestando atenção, porque ele não estava acostumado com isso, né? Não era da natureza dele, e a gente tem que, né? E aí vem a questão, né, das soluções que ele coloca. Então, é muito importante essa questão, né? Tanto né, da percepção, né? Então temos nossa autopercepção, né? E a percepção da criança e a autopercepção dela e da gente também se perceber quando a gente vai, né? Porque é muito fácil a criança fizer uma coisa errada, você também fica nervoso, perde, né? Não, a gente tem e é por isso que eu achei muito legal você lembrar, porque você falou no início, eu falei, nossa, tem que falar desse livro, do processo da autotransformação, porque isso aí também é o manual de preparação dos professores, né? Do Vicente Raulsting, como se fosse um manual, ele tem os workshops, e esse livro ele conta o que a gente aprende no workshop, né? Dessa preparação. Então, essa questão da percepção, então ele vai contar aqui também, ele vai contar uma história parecida que essa que eu te falei, que uma criança foi diagnosticada, estava com problema de transtorno de déficit de atenção, e ela ia perder uma bolsa em uma escola particular. Eles trouxeram essa criança para o Vicente, e ele foi numa salinha, ficou com a criança, e que a criança não parava de mexer os braços e as pernas, 1 segundo. E aí ele começou a conversar com ela. Você está sentindo os seus braços? Você está sentindo as suas pernas, né? Aí ela falou, pois é, não estou sentindo. E aí isso chamou a criança de volta para, né, essa autoatenção. Ele conversou com os pais, eu não sei o que foi feito depois, mas assim, com o tempo ela melhorou, né? E ela conseguiu permanecer na escola onde ela tinha essa bolsa, uma escola particular. Então, vendo assim, então essa questão, então aí também uma experiência que a gente traz da Waldorf e também, né, dessa experiência aqui que o Vicente conta, que cada criança é um indivíduo e que o trabalho do professor não é só estudar matemática, estudar português. O professor ele tem que estudar o aluno. Ele, né, isso vem do método Waldorf também, que o método Waldorf fala que a gente deve estudar a criança desde o maternal. A gente observa aquela criança. Então, percepção, observação, né? Acho que essas são as palavras-chave desse capítulo. E, por fim, acho que a palavra também que é a mais importante aqui é a criação de um ambiente amoroso na escola, né? O professor deve ser amoroso, porque se a criança não é amada em casa, é ali que ela vai ter o amor. E se ela e assim, porque a gente vê muitas vezes que o professor acha que ele não tem que ser amoroso, que ele só tem que ensinar, fazer o currículo, ou fazer as atividades, ou achar que educação é só, digamos assim, tem um objetivo só de atingir um fim, né? Eu tenho que ser bravo, né, para as pessoas, para os alunos respeitarem, né? Exatamente. E aqui o Vic fala até assim que quando é bravo, quando você fica reprimindo, ou quando você. Porque aí, na verdade, você também está sendo difícil, né? É aí que vem, né? Se você acha que a outra pessoa é inflexível, normalmente deve ter alguma inflexibilidade em você. Então, por isso que é muito importante também a autopercepção e essa questão de ser amoroso. Porque também não basta eu também ficar assim, eu amo muito todas as pessoas e né, eu estou amando aqui só no meu coração. Não. Você tem que né, trabalhar isso e demonstrar e criar. Então, é muito importante que a escola tenha esse ambiente, que todo mundo, né, desde
da copeira que trabalha na cozinha, de criar esse ambiente. Eu acho que eu tive a sorte, de, quando criança, de estudar numa escola que era assim, que era muito amorosa, era de umas freiras, e que todo mundo na escola era legal, bacana, e que fazia, né? Eu acho que isso é mais importante do que você falar, porque tem que ter um método, porque tem que ter não sei o quê, porque tem que ter tal educador. Não, eu acho que é muito importante essa questão do amor. E apesar desse livro, acho que ele já ser um pouco antigo, hoje a gente também está com um problema também das crianças difíceis, das pessoas difíceis, de nós difíceis, é que nós vivemos cada vez mais um problema cada vez maior de distração. Nós estamos todos muito distraídos com bombardeio de informações, mídias sociais, e também a própria vida, é uma vida muito acelerada, muitos estímulos, a gente tem que fazer muita coisa, agora chegou o Natal, tem que fazer 1000 coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas crianças eles dizem, né, estão com transtorno de déficit de atenção, mas até que ponto é um transtorno ou é nossa sociedade, né, que está sofrendo de um excesso de distração e que a gente precisa voltar para o nosso centro, para a nossa, né, autopercepção. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre o silêncio, né? Então, é isso. Então, essa questão do amor, né, que eu acho que é o mais importante. E, por fim, agora nas minhas observações finais, que acho que o nosso tempo está terminando, né, primeiro aquela questão do... né, repetindo mais uma vez, da metáfora das máscaras de oxigênio no avião, né? A gente... Vai ser muito difícil a gente cuidar de uma criança difícil se a gente não está cuidando desta criança difícil aqui, de cada um de nós, né? Porque nós, os psicólogos falam que dentro de cada um de nós, mesmo adultos, ainda mora aquela criança interior. A criança que nós fomos ainda está aqui dentro da gente. E a gente tem que cuidar dessa criança, que muitas vezes ela foi ferida lá na infância. Então, por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. E cuidar da saúde mental não é necessariamente falar assim, eu vou para um psicólogo, tenho que fazer terapia. Não é só isso, porque normalmente nossos traumas, né? E trauma é de todo mundo pensa assim que trauma, né? Aí depois, se alguém quiser, eu tenho até referência de livro sobre isso. A gente pensa que trauma é só alguém que passou por uma experiência de vida muito difícil. Mas não é isso. Todos nós, porque o trauma não é o evento traumático em si. Então, por exemplo, assim, teve um acidente, perdi alguém da família, isso é um trauma. Claro que esse evento em si é muito traumático. Mas a forma como a gente vai responder àquele evento cada um de nós, enquanto ser humanos, nós respondemos de forma diferente. Tem gente que às vezes vai passar melhor e tem gente que vai passar pior. E quando nós somos crianças, né, bebês, coisas que a gente nem lembra, quando a gente não era nem capaz ainda de processar isso verbalmente nas nossas cabeças, a gente passa por traumas e a gente nem lembra de quando a gente era bebê, né? E então a gente tem que cuidar, né? E nem sempre, às vezes, não é só o psicólogo, a gente tem que... por isso que eu volto de novo. Tem poucas palavras-chave aqui nesse texto, e as palavras são essas, né? Observação, amor, e essa amorosidade tem que ser conosco mesmos, né? A gente não pode ser... A gente não vai conseguir ser amoroso com o outro se a gente não é amoroso com a nossa criança interior, a nossa criança ferida, digamos assim, né? E que mais... dessas questões traumas, mas eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Aí, se a Raquel quiser comentar alguma coisa, perguntar. Vou encerrar com o último parágrafo, então, do livro, desse capítulo, que é: mas para fazer tudo o que foi dito acima, é essencial que os próprios professores não sejam muito rígidos. Joyce acabou de falar, internamente distraídos por seu desequilíbrio energético. Neste último caso, eles não terão energia para observar os alunos, eles precisarão de auxílio. Então, como a Joyce acabou de falar, né, primeiro a máscara de oxigênio a gente tem que colocar, né, em nós mesmos, né? E o processo de autotransformação nos ajuda nesse trabalho, né, interno, de colocar máscara em termos melhores para nós mesmos, né, mais tranquilos, descongestionar as nossas emoções, que vem a partir desses traumas, e aquilo que a gente esqueceu, que aconteceu com a gente, ainda continua lá, continua reverberando, né, e o corpo é capaz de mostrar. E é muito bonito esse trabalho que o Vicente traz, porque ele é simples,
não, né, eu não estou de forma alguma, né, falando não faça terapia, não é isso, mas é porque é mais um tipo, né, de terapia, um processo terapêutico também muito importante. Então, através da respiração, através do escaneamento corporal, através da consciência corporal. Né? É um grande poder que nós temos nas mãos de trabalhar, né, conosco mesmo, né, a qualquer momento. Sim, e essa questão da saúde mental, né, Raquel, ela é porque eu acho que agora que, né, que a humanidade está despertando para essas questões, porque a gente só cuida às vezes do corpo físico, né? Ah, então eu faço ginástica, cuido da alimentação. Isso é importante, é essencial, é parte da base da pirâmide lá, que ele vai falar das necessidades, né? A gente tem que cuidar dessa parte física, mas um grau acima nós temos essa questão do corpo emocional, que aí vem também né, do nosso conhecimento teosófico, e isso é multifatorial, e assim, não basta, assim, as causas são multifatoriais e também as soluções são múltiplas, né? Terapia é bacana, mas nem sempre vai funcionar e você tem que ter digamos assim, várias ferramentas, né? Inclusive até desenvolver espiritualidade, você tá em busca assim de outras coisas e cuidar de você no dia a dia, cuidar da cabeça, da mente e das emoções, né? É o autocuidado, e a partir desse autocuidado, porque a gente ensina, né? Que o professor ensina, mas ele aprende também, justamente pelo exemplo, né? Porque não adianta nada falar assim, fique calma, eu tô gritando com a pessoa, pedindo para ela ficar calma, né? Então, não tem como, né? Então, Joyce, gratidão, muito obrigada pela sua presença, muito bom. Estamos encerrando o ano com você. Semana que vem temos mais um, que é o último capítulo. A gente vai para a prática regular do silêncio. Esse capítulo é lindo também. Muito obrigada, Joyce. Agradeço também a todos vocês que nos escutaram e que vão assistir depois. Muito obrigada. Eu que Feliz Natal! agradeço, Raquel. Feliz Natal para todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Isso. Feliz Natal para todos. Feliz Natal.